Uma das minhas grandes descobertas nos últimos anos foi justamente a minha descoberta, né, com a técnica da interpretação dos sonhos, ou seja, a Débora trazendo muito mais com afinco, com dedicação e também com mais segurança do que antes, o pedido, né, o convite que eu fazia para os pacientes de que ali na psicoterapia, no nosso processo, os sonhos seriam muito importantes para que nós pudéssemos avançar, inclusive ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque o sonho, como bem nos legou Freud, é sim a via régia para o inconsciente, é ali que a gente vai encontrar os conflitos, os nós existenciais, o que o paciente não diz, o que ele não sabe ainda. Ele sabe, mas ainda não sabe que sabe. E o sonho tem esse lugar especial de terceiro aí, entre o paciente e a gente. Se nós estamos cegos para alguns pontos e não estamos conseguindo enxergar mais, o sonho vai nos contar. Se o paciente parece que está trazendo pouco material, investindo menos, pouco conteúdo, o sonho vai nos trazer mais conteúdo. Então, realmente, quando eu me dediquei a estudar, ó, é o que eu falo para você do conhecimento, tem que ter conhecimento para se apropriar da técnica e ganhar segurança. Esse é o caminho que eu sempre fiz. E aí, quando você vai lá para o campo de batalha, quando você está lá na sessão com o seu paciente, você vai entender realmente que você pode conduzir uma sessão, que você pode interpretar um sonho, que você não é uma fraude. Eu vou contar aqui para vocês um sonho, e como é que a gente pode trabalhar com esse sonho. Para quê? Para que vocês possam experimentar o que é entregar valor, né? Enquanto grau de insight, de percepção de si, que notícia diferente de si esse paciente, essa paciente vai levar quando sair da nossa sala. Aí tem um caso aqui de uma moça que ela conta o seguinte: minha irmã e eu fomos a um bar. Vou chamar essa moça de Carla. Então, a Carla está contando o sonho. No sonho da Carla, ela e a irmã foram a um bar, no momento, estamos em pandemia, né? Então, no momento em que tudo já havia retornado, nesse bar tinha uns amigos, e aí a Carla pede para a irmã ir com ela ver se as amigas tinham chegado. Nesse percurso tinha muitas árvores, tinha, ó, tlim, detalhe, uma coruja do tamanho humano, símbolo. A parte de trás era uma coruja e a parte da frente era uma mulher. Tim! Olha só que símbolo composto interessante, né? Aí a coruja fazia o som da ave e falava a nossa língua, dizendo então para nos protegermos que aquele era o momento da folhagem. Nesse momento, um monte de pássaros se embaraçava, tim, mais símbolos, né, em nossos cabelos, tim, e folhas no cabelo. Ao retornar com as amigas, né, que encontraram então as amigas, para a roda do bar, começaram a aparecer vários redemoinhos na cidade. E para proteger, entramos, né? Elas entraram então num bar que tinha na esquina. Do alto, elas conseguiram ver a cidade sendo então devastada por esses redemoinhos de vento. Aí a Carla diz que fez uma cabaninha de travesseiro para ela e para a irmã, para que elas se protegessem, mas o medo de morrer estava lá. Pim! Pandemia, né? Então temos traços minêmicos e a situação também pandêmica que está aí sendo digerida, elaborada pelo inconsciente, né? Quando esse redemoinho passou por elas, elas sobreviveram. Muitas pessoas morreram e outras não. As que sobreviveram foram colocadas enfileiradas para fazer um exame de sangue para ver como estava a saúde. E eram muitas pessoas. No dia, né,
em que a paciente, então, traz o sonho, era um momento em que ela terminava suas férias e regressava para o trabalho, que estava lá adaptado no tal do home office, né? Ela estava em casa com a irmã e o pai. E ela tinha bastante preocupação com os avós, que já eram idosos, né? E também estávamos lá antes da vacinação, né? Lá no início da pandemia. Parece que há tantos anos, né, gente, que a gente está na pandemia. Bom, então ela contou, aliás, a paciente chegou em psicoterapia em função do luto da mãe, que passou por um processo muito longo, muito desgastante de um câncer, enfim, e veio a falecer, né? Então o tema central era o adoecimento da mãe, era a morte, que tinha sido ali alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, era bem recente. E aí, conforme a Carla contava o sonho, ela foi marcando o estranhamento e o impacto que lhe vieram diante da figura em tamanho humano, essa figura que eu falei, o símbolo composto, né? Metade ave, metade mulher. E que estava posado em um fio e que fazia o som da ave e falava a nossa língua. Disse que a gente vai perguntar para o paciente que associações são possíveis com cada símbolo, né? No momento que a gente pergunta sobre esse símbolo, ela disse então que não conseguia fazer associações entre a imagem da coruja e essas palavras que ela estava, né, tentando aí encontrar para contar o sonho. Outro ponto que foi marcante para ela e que produziu até um efeito dela se sentir mais protegida ao acordar, e mesmo alguns dias depois, foi que, em meio ao perigo do redemoinho de vento, ela construiu uma cabaninha de travesseiros, né, para proteger a irmã e a si mesma. E ela repetiu o que disse também em outra sessão, né, quando vínhamos trabalhando principalmente com a memória da mãe, o lugar que a mãe poderia ter, né, dentro da mente, do coração dela. Me lembro quando falamos aqui na sessão que a falta da minha mãe me faz querer proteger mais a minha irmã. Eu transferi a preocupação para ela. Então, quando a gente falou aí da pandemia, que está no sonho também, ela rapidamente associa com incerteza, com medo, com a falta, né? De novo, o temor de sentir a falta, a perda de um ente querido. Com a palavra e o significante, né? Proteção, eu retomei com ela o ponto da mulher ave, vamos chamar assim, né? Que ficara lá no início, assim, sem associações, né? E eu acabo relendo essa figura como mãe coruja. E aí, marcando a fala da mãe coruja no sonho, marcando aí a preocupação da Carla com a irmã em fazer a cabaninha, né? E ela ficou surpresa com a associação. Pim! Olha só. Entregar valor. Não é isto que eu estou mostrando para você? A paciente foi surpreendida. Ela está entendendo e os pacientes adoram isto. Eu não sei por que muitos de nós não trabalhávamos com sonhos antes. Por quê? Os pacientes ficam encantados quando eles mergulham no próprio mundo interno e vão encontrando ali a chave dos seus sonhos, tá? Isso é muito, muito interessante, por quê? Porque a gente coloca o paciente em contato com um outro nível de pensamento, né, com as imagens do inconsciente, e que ele tem uma conversa interior, que não vai acontecer unicamente ali enquanto está na psicoterapia. Então, né, ela fica surpresa aí com a associação e compreendem, porque ela compreendeu, ao contrário, que protejam-se, dito aí pela figura que ela viu como mulher ave, era uma ameaça, vai chegar algo terrível, proteja-se. Não um apelo para que as duas filhas encontrassem abrigo. Né? Essa mãe coruja que diz para elas, vão, corram, vão se proteger. Entretanto, né, seguiu o enunciado aí a necessidade de que elas se protegessem uma à outra. E também é enunciado aí a permanência, né, durante a última semana toda, daquela sensação
inclusive física, que a paciente relatou, né, do sonho, que era um sentimento de proteção, proteger a irmã, ser protegida por ela. Falou da mãe, então, como essa figura de cuidado que acolhe. E, é claro, né, que essa percepção mostra também o trabalho, o efeito do trabalho de ressignificação dessa mãe. Essa mãe podendo habitar o psiquismo dela. Essa mãe que passa, então, passou os ensinamentos suficientes para as filhas terem noção de como se proteger. Eh, então, a partir desse trabalho de elaboração, com que se engajou a paciente, né, fez girar aí uma série de associações que eram todas conectadas à ideia de mãe e de proteção. Mantendo aí as relações, às vezes identificadas, né, entre um e outro. O ponto que conecta a mulher ave, a mulher coruja, a mãe, ficou oculto, né? A Carla considera incapaz de associar o que quer que seja sobre ele. Mas desoculta-se, digamos assim, com o apontamento técnico, né, ali que a gente faz na sessão, de que a mulher coruja não era uma ameaça. A fala da mãe coruja era um pedido preocupado e cuidadoso com as filhas. A Carla contou que a mulher coruja, possível simbolização dessa mãe falecida, fala a nossa língua, né? Aí tem uma ambiguidade. A mãe coruja fala a nossa língua. A portuguesa ou a nossa língua sua e da sua irmã? Né? A língua falada pela mulher coruja não é totalmente humana. Ela fazia o som da ave e falava a nossa língua. A língua da mãe coruja carrega a marca da diferença. É nessa língua que a Carla e a irmã se comunicam com a ave e encontram proteção. Somente porque escutam a voz feminina nessa língua, não foram levadas, como os demais, né, pelos vários redemoinhos que assolavam ali a cidade. E a gente pode associar com a cidade polis, né, que é o reduto historicamente masculino. Então, na casa dentro da cidade, na cabaninha dentro do bar, a Carla e a sua irmã estão protegidas. Na formação do sonho, a gente percebe aí dois movimentos, né? Um tratamento, a gente pode dizer aí, sobre o desamparo e um trabalho do luto, de luto. O desamparo aí pode ser compreendido como a condição de estar sem ajuda, auxílio, proteção. A essa condição convocada e intensificada, inclusive, pela pandemia, né? E ela vai trazendo essa elaboração desse afeto para pôr em funcionamento algo da mãe, algo de proteção. Isso pode ser percebido pelo mapeamento de um efeito, né, de tratamento que o sonho produz em relação ao desamparo, ao medo, à insegurança. Né? Esse efeito é marcado pela Carla na sensação de proteção e cuidado que permaneceu com ela, até mesmo fisicamente, né, bem interessante, durante vários dias. O segundo movimento que o sonho realiza é participar do trabalho de luto ainda em elaboração, né? Esse ponto fica mais claro na segunda escuta, né? Disse que estava sonhando muito com a mãe, sempre mantendo a sensação de proteção, relatou dois sonhos. No primeiro, caminhava por um campo e percebeu que estava com o documento da mãe, que precisava guardar. No segundo, um primo contou sobre um curso para fazer e ela chorou lembrando da mãe, que seria bom para ela, mas que a mãe não estava mais aqui. Quando foi perguntado para Carla, né, qual era o documento da mãe que ela carregava no sonho, ela respondeu rapidamente, RG. Ou seja, o que ela tentava guardar era a identidade da mãe. Ela se emocionou muito ao escutar, muito. Foi uma sessão muito importante, né? Disse que o seu maior medo era esquecer a mãe, esquecer a sua voz,
esquecer o seu jeito, o seu rosto. E esse era o tema atual na terapia. E e o outro sonho também se relaciona por esse viés, né? Realiza assim o desejo de lembrar da mãe, de não esquecê-la. Né? É o vínculo com a mãe que está aí em questão, sendo que esse vínculo serve de espelhamento para o vínculo com a irmã, né? Tanto que o pai não aparece no sonho, né?